Queridos estudantes, bom dia, boa tarde, boa noite. Sendo bem honesto, eu preferia estar fazendo essa aula, esse encontro síncrono no Meet, tete a gente se olhando, tirando dúvidas, né? Era a minha vontade, inclusive dá menos trabalho para mim, mas mais do que isso, eu vejo essa possibilidade da troca como algo mais rico, tá? Recebi a resposta de vocês, muito pessoal do Vespertino até me surpreendeu, que também gosta disso, mas eu fiquei refletindo, turma, que a gente precisa abarcar o maior número de estudantes possíveis, tá? Por mais que muitos tenham a disponibilidade e entendam que é mais rico a gente estivesse aqui fazendo um encontro síncrono, mas tem algumas pessoas que me mandaram mensagem no privado explicando algumas limitações, tá? Temos limitação de tempo, de carga horária, de jornada de trabalho, de carga horária. E o pessoal do noturno também me sinalizou, algumas pessoas do Vespertino. Então, pensando em abarcar o maior número de pessoas, estou gravando aqui essa aula. Perdoe a minha tela, porque ela está cheia de pontinhos, assim, é defeito no meu computador mesmo, tá? O que eu quero aqui hoje é que aqui seja um basicão, seja só a estrutura, né? Quero também que na próxima semana a gente marque um dia, de preferência no nosso horário de aula mesmo, lá no horáriozinho que vocês devem ter, né? Os professores devem estar seguindo esse horário, principalmente o pessoal do Vespertino, na segunda-feira. Vamos ver se a gente articula também um espaço para a gente se encontrar e bater papo, tá bom? Quando eu digo bater papo, é a gente aprofundar o que eu vou estar trazendo aqui nesses vídeos e tirar dúvidas, tá? Vocês me perguntarem e a gente fazer esse bate-bola, beleza? Mas vamos aqui para o nosso conteúdo. Sendo bem sintético, até porque a gente já viu isso aqui no comecinho lá de 2020, antes da parada da pandemia. Tava no glossário de vocês, ó, estrutura fundiária. O que é estrutura fundiária? É a distribuição das propriedades da terra. Como que a, as propriedades, as diferentes propriedades de terras no Brasil estão distribuídas no espaço brasileiro. Né? E aqui a frase, ó, a distribuição das propriedades da terra no Brasil, historicamente, ou seja, ao longo de sua história, é uma distribuição concentrada. Tá? Vocês lembram disso? Entendendo melhor. Começando aqui por esse infográfico aqui no meio, né? No centro aqui da tela, onde está meu mouse. Isso aqui divide em três categorias bem a grosso modo. Primeiro, minifúndios. Né? Minifúndios são pequenas propriedades. Aquele pequeno sítio, aquela pequena chácara do tio, da tia de vocês, do avô, da avó. Né? Sítios pequenos de meio hectare, 1 hectare, às vezes até 10 hectares. Lembrando, vocês lembram o que é hectare? Hectare é uma forma de medida de área. Equivale a 10 mil metros quadrados. Mais ou menos um terreno de 100 por 100, né? O que seria, para quem conseguir visualizar melhor, o tamanho mais ou menos de um campo de futebol. Então, quando a gente fala de pequenas propriedades, elas são a maioria esmagadora, a grande maioria das propriedades do Brasil são pequenas. Né? Segundo esse dado aqui, são 90%. Né? Só que esse dado aqui ele extrapola mais, eles classificam até 100 hectares como pequenas. Né? Mas a gente vai ver aqui na tabela, por exemplo, aqui acima, né, onde está meu mouse aqui, que essas pequenas propriedades, por exemplo, de até 10 hectares, quantos são no total? Elas são a maioria, elas são 49,7 de todas, né, de todas as propriedades que tem. Essas bem pequenas, menores de 10 hectares, são 49,7. Se a gente juntar aqui, ó, de 10 até 100, vai dar mais ou menos isso aqui, que é o gráfico que trouxe. Né? 90% das propriedades do Brasil, elas são pequenas, elas estão dentro das menores propriedades. É a maioria, no entanto, quanto por cento de área que elas ocupam? 29% da área do Brasil, né? Da área das propriedades. Se a gente pegar aqui só as pequenas aqui na tabela aqui acima, né? Menos de 10 hectares, quase metade do número total são pequenas, no entanto, esses 49%, ocupa apenas 2% da área, né, do espaço. Né? Aí, se a gente pega o outro oposto, olha só, aqui tem as médias
né? Mas vamos logo aqui passar para as grandes, né? Que aqui é bom para a gente fazer o comparativo. Quando a gente fala de grande propriedade, estava também no glossário de vocês, significa latifúndio, né? Latifúndio é essa grande propriedade. Quando eu falo grande, gente, é grande mesmo, é coisas assim acima de 1.000 hectares, tá? 1.000 hectares são 1.000 campos de futebol. Existem pessoas que são donas, o único donos, de terras de 5.000 hectares, às vezes até 10.000 hectares. Né? Elas são a maioria? Não, pelo contrário, a grande minoria. Cerca de, aqui a gente traz aqui até melhor, 1% das propriedades do Brasil tem mais de 1.000 hectares. Na verdade, não é nem 1%, aqui traz melhor, é 0,9%. 0,9%. Menos de 1% de todas as terras, de todos os terrenos, vamos chamar assim, né? De todas as propriedades, elas são mais do que 1.000 hectares, são as grandes, os latifúndios. Ou seja, minoria mesmo. 1% não é nada, né? É a minoria. No entanto, essa minoria, esse 1%, ela corresponde mais ou menos 45% da área. O número aqui varia. Você vê que eu trouxe alguns dados aqui, ó, né? Entre 45% e 47% da área. O dado varia porque assim ele é coletado de duas maneiras. Pode ser pegado pelo IBGE, no censo agropecuário, ou então pelo INCRA. Né? Acho que não estava no glossário de vocês, mas o INCRA é importante também. O INCRA também é um órgão público que cuida dessa parte da distribuição das terras. Né? Aí, por serem duas instituições, às vezes dão dados diferentes, mas está na média, né? Entre 45% e 47%. Ou seja, percebam bem o que eu estou falando. 1% de todas as propriedades do Brasil são maiores de 1.000 hectares. E esse 1% é proprietária de quase 50% da área agricultável do Brasil. Né? É essa desigualdade, é essa dimensão que é a dimensão da propriedade da terra concentrada. A razão disso é uma razão histórica. Falamos disso, né? Acompanha aqui em cima no esquema. Ó. Desde a invasão portuguesa, os portugueses invadiram aqui o território que não era vazio, era ocupado por milhares de povos e etnias distintas de nativos, de povos originários. No entanto, eles, quando chegaram, né, eles se apossaram, né, estabeleceram aqui a propriedade. Botei aqui bem grande aqui, ó. Posse é diferente de propriedade. A gente vai falar um pouco sobre isso rapidinho, né? Mas o que os portugueses fizeram foi chegar no Brasil e disseram que era dono. Se você fala que é dono e você comprova através de um documento, então você é um proprietário. Foi isso que os portugueses fizeram aqui no Brasil. Eles se tornaram donos, se tornaram proprietários. Como é que se adquiria terra lá nos anos de 1500? Na época colonial, ainda quando o Brasil não era independente, era uma colônia de Portugal, como é que se adquiria terra? Não bastava querer, vou ali pegar, vou comprar uma terra. Não, não havia compra e venda. Não havia compra e venda de terra. Né? A pessoa só se tornava proprietário se recebesse um documento assinado pelo rei de Portugal doando, né? Uma doação gratuita. O nome dessa doação chama sesmaria. É mais um termo que estava aí no glossário. A gente já viu isso. E essas sesmarias, não pense que é uma doação de merdinha qualquer, não. Né? Quando eu falo de doação da coroa portuguesa sesmarias, eu falo de latifúndios imensos. Por exemplo, aqui na Bahia, né, a fazendinha, né, a terrinha recebida de doação de Portugal para Garcia Dávila, um cara chamado Garcia Dávila, a terra dele ia daqui, Praia do Forte, até o sul do Maranhão. Imagine, um único proprietário. Então, a terra no Brasil ela é desigual, ela está na mão de poucas, é muita terra na mão de poucas pessoas, porque ela já nasceu assim. Isso é importante, tá? Ela já nasceu concentrada. Isso através da política que veio lá do colonial, que é a política de Sesmarias. Durou para sempre? Não. Durou de 1500 até 1822. O que aconteceu em 22? Lá no 7 de setembro, o Brasil se tornou independente. Então, rei de Portugal não
podia mandar mais em nada. Quem era rei de Portugal para doar a terra para ninguém? O Brasil era independente. E aí, como é que fica a situação? Não tem mais rei de Portugal. Como é que faz então para adquirir terra? Ficou uma coisa, ninguém sabia como, ficou uma coisa ainda indefinida, né? Foi mais ou menos 30 anos, quase 30 anos, 28 anos, de um momento confuso da história agrária. O que valeu nesses 28 anos, depois de 22 até 1850, foi o regime de posse. Ó, a gente entrando aqui na diferença de posse para propriedade. O que é posse, gente? Posse é o seguinte: a pessoa tem lá a terra livre, a terra está lá supostamente vazia, boa parte dos índios foram mortos, foram expulsos, né? A terra está vazia, então quem chegar primeiro, quem ocupar e trabalhar na terra, tomou posse e a terra era sua. Né? Você podia lá, depois registrava lá em cartório, tudo beleza, que a terra era sua. Né? Isso é o regime de posse. Tá? Isso foi oficial, isso valeu assim, logo depois da independência. Só que percebam, observe como é que estava a situação. Se as terras do Brasil, que eram muitas, o Brasil é um país gigante, né? As terras fossem deixadas livres para serem ocupadas pela posse, o que é que aconteceria com a mão de obra? Você sabe quem era a maioria da população brasileira nessa época? A maioria da população brasileira nessa época, quase 80%, era mão de obra escrava. Eram negros que foram trazidos da África aqui para o Brasil para trabalhar sobre a condição de escravo. Essa era a maioria da população brasileira. Aí eu proponho a pergunta aqui para a gente estar refletindo junto. E se, nesse período de posse, de quem chegar primeiro na terra toma posse e a terra vai ser sua, e o que é que aconteceria se libertassem os escravos? Porque os escravos, né, a escravidão já estava prestes para ser abolida. Era só uma questão de tempo, gente. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Uma hora ia ter que abolir a escravidão. Havia pressões internacionais, a necessidade do capitalismo mesmo chegar no país. Né? E aí? Aí os grandes fazendeiros, lembre-se, grandes proprietários de terra, grandes fazendeiros, são pessoas de muito poder, de muita influência. Esses mesmos grandes fazendeiros, durante muitos anos, foram presidentes do Brasil, foram e são deputados, senadores, as pessoas que fazem as leis. Então, quem fazem as leis são esses mesmos ruralistas. Lembram da bancada ruralista que eu propus uma atividade para vocês? Pois é. Né? Então, são eles que pensaram a lei. Então, eles pensaram, poxa, a gente precisa libertar os escravos, né? Mas se a gente libertar os escravos agora, enquanto tá valendo a posse, o que é que vai acontecer? A galera vai receber a sua liberdade, vai procurar a terra, vai tomar posse da terra e vai ser dono depois de sua terra. Não é verdade? Ninguém é otário, né? De ficar morando na rua enquanto tem terra livre para você ocupar, produzir seu alimento, vender, crescer na vida. Mas não foi isso que aconteceu. Lembre-se, a abolição só ocorreu muito tempo depois, em 1888. Já sabendo disso, em 1850 eles falaram, não, vamos resolver essa questão da terra aqui no Brasil. E aí criaram, ó, a Lei de Terras. Pula aqui para o lado, ó. Lei de Terras, lei de 18 de setembro de 1850. O que é que quer dizer? A partir dessa data, só poderia ser ocupada a terra através da compra. Através da compra. Você só podia ter terra se você pagasse por ela. Os escravos que seriam, então, libertos, receber indenização, teria a condição de comprar essa terra? Não. Tá? Essa lei, a gente pode dizer que foi uma das leis mais racistas que aconteceram na história do nosso país. Foi a lei que disse não para a integração e o desenvolvimento do povo negro no nosso país. O povo negro e o povo pobre, né? O povo sem terra, o povo que não tem condição. Né? Porque poucos tiveram condição de comprar terras. Aqueles que tinham sesmarias, a sesmaria foi extinta com a lei de terras,
Mas quem tinha sesmarias automaticamente passou a ser validado como propriedade. Olha que loucura, né? E aquelas que não seriam ocupadas, aquelas que ainda não estavam ocupadas, seria do Estado, né, do Estado, o governo brasileiro, e que também só poderia adquirir através da compra. Né? Então, isso disse não para muita gente. Né? Isso disse não para muita gente. Mas acontece o seguinte, turma, pensem bem comigo, vocês são muito inteligentes. Observem. O fato de ter uma lei dizendo que a terra só pode ser adquirida através da compra impede as pessoas de estarem ocupando as terras, necessariamente? Imagine que o Brasil é um país gigantesco, havia fiscalização ali em tudo, eles mal conheciam o território brasileiro. Né? Às vezes o dono de uma fazenda mal conhecia sua própria fazenda, quanto mais o território brasileiro como um todo. O fato foi que, ao longo da história do Brasil, foi criando um grande número de populações, de comunidades inteiras, de famílias, de gerações que não eram proprietárias de terra. O que define a pessoa ser propriedade, a diferença entre propriedade e posse, é que para você ser proprietário significa dono. E como é que você comprova? Com um papel, com um documento. Tá? O documento validado pela lei de terras é o documento que diz que você é proprietário. O que acontece no Brasil é que muitas populações vivem em terras que foram ocupadas ao longo dos séculos, ao longo das gerações, mas que não tem esse documento que comprova. Porque para ter o documento que comprova, você poderia ter o documento mediante a comprovação da compra. Essa foi a lei de terras. Só que, como é que a gente chama, então, esse grande número de populações como pequenos agricultores, ribeirinhos, que são populações, comunidades que vivem na beira de rios, populações indígenas, que sempre estiveram aqui em nosso país, e também populações quilombolas. Tá? Estava aí no glossário de vocês o que é quilombolas. Quilombolas são comunidades, são grupos de pessoas que têm uma relação de ascendência, uma relação ancestral que remete ao período da escravidão. Diz respeito àquele núcleo de população que foi se formando ainda no período da escravidão como pessoas que iam fugindo, né, da condição de escrava. Mas até hoje existem quilombolas no Brasil. Quilombolas, indígenas, pequenos proprietários, muitos deles ocupam as terras e estão vivendo, estão produzindo há séculos, mas não tem o quê? Falta o quê? O documento de propriedade. Quando a pessoa ocupa a terra, vive nela, produz, mas não tem o título de propriedade, a gente chama de posseiro. Beleza? Essa é a definição para posseiro. Só que isso começa a gerar alguns problemas. Porque a pessoa está lá, é posseira, não tem um documento, vive lá há séculos, como por exemplo indígenas. Viveram lá sempre, né? Desde sempre, muito antes dos portugueses. Mas não tem um documento. Perante a lei, o que é que vale? O documento. Chega depois uma pessoa, um grande proprietário, uma pessoa influente, coligada até com política, coligada com juiz, aquela coisa toda que a gente sabe como é o nosso país, né? Chega essa pessoa grande e mostra um documento que fala, não, essa terra aqui era minha desde a data, desde lá de 1800 e bolinha. Perante a lei, como é que fica essa situação? A lei vai reconhecer o que? A propriedade, só que a pessoa que está lá na terra não quer ir embora, vai ter o conflito, ele é otário, vai sair da casa porque outra pessoa chegou e disse que era. Isso gera o quê? Um conflito. Essa é a razão base da origem dos conflitos agrários no Brasil. Muitas das vezes, esse grande proprietário que chega tomando as terras dos poceiros, eles conseguem isso através de fraude. Fraude. E quando a pessoa usa fraude, ou seja, pega um documento, o documento dizia lá que a terra era dele, a terra tinha 100 hectares. Aí ele vai, pega lá e edita, muda o documento. Naquela época não era digital, era na caneta. Pegava, botava aqui mais 3 zerinhos. Ó o baratinho, ó o bolo doido. Tava lá 100 hectares, botava mais 3 zeros, pronto, ó, a terra dele crescia a 100 mil hectares.
ainda mudava a data para dizer que a data era antiga. Ou seja, fazia essa fraude mesmo, esse roubo, para poder dizer que a propriedade era deles. O nome disso é grilagem, grilagem de terras. Anotem isso, isso é muito importante. Grilagem de terras é a fraude, a falsificação do documento de propriedade para levar vantagem. Quem faz isso é quem tem influência, quem tem poder, quem tem dinheiro. Para quem está curioso, o nome grileiro é porque antigamente, como era tudo no papel, você preenchia, mudava o papel, botava dentro de uma gaveta cheia de grilo. A ação do grilo ali no papel deixava o papel amarelado, parecendo que estava velho. Olha que sacanagem. Hoje pode até não ter isso. Não tem mais, ninguém vai ficar botando no grilo. Até porque as coisas são informatizadas. Mas hoje tem o quê? Tem suborno, né? Tem compras de juízes, compras de cartórios. Né? A grilagem de terras no Brasil nunca parou e continua muito forte até hoje. Pronto, aí que tá, né? Aqui exemplificando, falei dos poceiros só para trazer alguns mapas aqui da questão indígena. Lembro, gente, eu deixei lá com um material complementar, mas é um complementar quase obrigatório, praticamente obrigatório. Eu peço que seja obrigatório, porque a questão indígena é muito atual, tá? A gente vai fazer depois uma atividade sobre isso. Quem não assistiu os vídeos sobre a questão indígena, por favor, assista, tá? Aqui um mapa bem simples aqui em cima sobre os povos indígenas, né? Existe um longo processo que vai desde a confirmação da terra indígena, declaração, delimitação, homologação até a terra ser regularizada. A luta dos indígenas hoje, como está aqui em cima, é uma luta para as terras serem reconhecidas, as terras que sempre foram deles, né? Mas essa aqui, eu trouxe algumas imagens para mostrar a grande variedade que são os poceiros no Brasil, né? Às vezes não tem nome, são povos, são comunidades, aquela comunidade das quebradeiras de coco lá do Maranhão, comunidades de pescadores, tem tantas comunidades de pescadores aqui na Bahia mesmo, vocês conhecem, né? Povos de vaqueiros, fundos de pasto no nordeste da Bahia, todos, grande parte deles são poceiros, são pessoas que estão na terra, mas não têm o documento de propriedade. E claro, as comunidades quilombolas, que não são poucas, tá? Só aqui na Bahia, ó, são mais de 269 comunidades reconhecidas. No entanto, com a terra protegida, com a terra demarcada, com o documento, só 17. Né? Para a gente ver como é lento esse reconhecimento do Estado, do direito, né, dessas pessoas. E são direitos que estão na Constituição. Tá? Isso que é importante também dizer. Qual é o resultado? Qual é o resultado desses conflitos por terras? Olha, eu trouxe aqui, só para vocês olharem mesmo essas imagens, uma simples pesquisa no Google sobre conflito agrário, conflito fundiário, grilagem, grileiros. Se vocês botarem no Google, vocês vão ver um monte de notícia, né, mostrando esses conflitos. Ó. Latifundiários invadem terras e mantêm poceiros sob ameaça de morte em Mato Grosso com apoio do INCRA. Fogo, grileiros e gado ameaça a terra de indígenas isolados que liderou o desmatamento. Né? Aí, em menos de 3 anos, 11% da terra indígena Itaúna e Tatá foram desmatados. Né? O Estado brasileiro, praticamente ao longo de sua história, sempre fechou os olhos para esses conflitos. Né? Na época dos militares, por exemplo, esses dados nem eram divulgados, os dados de assassinatos no campo, né? De poceiros e grileiros. Na época dos militares nem se falava sobre isso, nem tinha tribunal de contas. Né? Garimpo, grilagem, assassinatos de indígenas. É o que está acontecendo. Eu trouxe aqui, eu posso depois compartilhar esse slide, tá bom? E vocês depois acessarem e lerem com calma essas notícias. Esse é o cenário do campo brasileiro. O campo brasileiro não é um lugar de mil maravilhas, como passa na propaganda da Globo ali, do agro, das maravilhas, agro é pop. Não, é conflito. Tá? O campo brasileiro é um lugar de disputa, tá? De luta. Né? E aí que tá, né? E aí que tá. O que é que vem acontecendo aí com essa concentração de terras, com essa concentração de poder, muitas terras na mão de poucos? Vem crescendo ano após ano. Mais uma notícia aqui, ó, que a concentração de terras no Brasil está crescendo, né? E a proporção de latifúndios no Brasil equivale a quase 3 estados de Sergipe. Olha que loucura.
Mas aqui tem uma coisa mais interessante que isso a gente lê com cuidado, aqui em cima, né? Está dizendo aqui ó, que são praticamente mais de 175 milhões de hectares de latifúndios, que são grandes propriedades, que são, olha a palavra aqui, ó, repita comigo, todo mundo fale agora comigo aí, ó, improdutivo. O nome já diz tudo, né? Improdutivo é o quê? Que não produz nada. Aquela terra que é deixada vazia, só para poder render, só para valorizar. Porque terra, vocês sabem disso. Terra, quem compra terra, sabe que ao longo dos anos ela vai valorizar. Pode até demorar. Algumas valorizam mais, outras valorizam menos. Mas terra sempre valoriza. Então muita gente prefere manter a terra parada sem produzir nada. É com base nessa compreensão que o Estado brasileiro, lá em 1988, né, recente, mais ou menos recente, após o período dos militares, foi feita uma nova Constituição. O que é a Constituição? É a lei principal do Brasil. Né? Aí, na lei principal do Brasil, foi reconhecido que terras improdutivas, terras paradas, principalmente grandes propriedades que não produzem nada ao longo de muitos anos, são terras que elas não estão cumprindo a sua função, a função social. Por exemplo, qual é a função social de uma casa? A função social da casa é fornecer moradia. Qual é a função social da escola? Fornecer educação. E qual é a função social da terra, então? Produzir, principalmente alimentos. O que é que diz a Constituição? Olha, artigo 184. Leiam comigo. Compete à União desapropriar, ó, desapropriar é tirar a propriedade, né? Tomar a propriedade de quem é dono para interesse social da sociedade, para fins de reforma agrária, desapropriar o imóvel rural, ou seja, a fazenda, que não está cumprindo a sua função social. Mas não é desapropriar e deixar a pessoa lá, o dono, a ver navios. Não, é mediante a Constituição diz, ó, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida. Ou seja, a pessoa que está com a terra lá parada, o que é que a Constituição diz? O que é que a lei diz? Que deve desapropriar, tomar essa propriedade, pagar uma indenização e toma essa propriedade com o objetivo de fazer o quê? Uma política de reforma agrária. Tá? Ó, aqui embaixo, ó, o que é a reforma agrária? É uma política que tem como objetivo promover e proporcionar a redistribuição das terras, das propriedades. Ou seja, efetuar a distribuição da terra para realizar o quê? A sua função. Qual é a lógica da reforma agrária? O que é isso? Reforma agrária não é uma invenção de agora, de algum maluco de movimento social. Não. A reforma agrária é uma coisa que está na lei, na Constituição de 1988. A reforma agrária é para poder resolver essa questão aqui, ó, da injustiça, né? Da desigualdade na distribuição de terras. Se tem muito latifúndio parado e improdutivo, o Estado brasileiro reconhece que esse latifúndio improdutivo ele vai ser melhor utilizado se for redistribuído para famílias utilizarem e produzirem alimentos. Tá? Isso é a ideia da reforma agrária. Está na lei, está na Constituição. Aí eu botei aqui a carinha bonita, porque vocês devem estar com as carinhas bonitas perguntando isso. Então basta a gente esperar então do governo, do Estado, né, que o governo, o Estado, vai fazer essa política de justiça social. Né? Está na lei, só que não. Né? Nem tudo que está na lei necessariamente é cumprido. E aí que entra em cena o quê? Os movimentos sociais. O que é que os movimentos sociais fazem? Por que eles surgiram? São vários movimentos sociais. Surgiram para quê? Para poder cobrar, pressionar, fazer exigir do Estado realizar a lei que está lá na Constituição, que é fazer reforma agrária. Né? Existem muitos movimentos sociais, eu mostrei alguns aqui. Os movimentos dos atingidos por barragens. Às vezes o Estado vai construir uma grande barragem,
alaga uma área gigantesca, havia muitas famílias morando e as famílias ficam lá sem ter terra, perderam as terras. Então a galera formou o quê? Um movimento para poder lutar para pressionar o Estado para ter a terra que era de direito. Né? Também tem o movimento dos pequenos agricultores. São pequenos agricultores que perderam suas terras por alguma razão e exigem do Estado utilizar terras improdutivas. O mais conhecido deles aqui, ó, o mais conhecido, o mais polêmico, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, o MST. Também a mesma lógica, né? Pressionar para poder desapropriar latifúndios improdutivos. A Comissão Pastoral da Terra, que é a organização da igreja, também é muito envolvida nisso também. O lema dos movimentos é esse aqui, ó, ocupar, resistir e produzir. Como é que é a lógica? Eles ocupam uma terra, que a galera chama de invadir, né? Eles invadem uma terra que é uma terra que estava improdutiva, um latifúndio improdutivo, como diz na lei. E aí resistem, normalmente a polícia vai, manda embora, né? Tem aquele conflito todo, e produzem. Enquanto isso está produzindo, existem vários lugares aqui em Salvador, por exemplo, existem na UFBA, na UNEB, se eu não me engano, no 2 de julho, no centro, existem semanalmente feiras, que são feiras aqui de alimentos, aqui, que vendem produtos produzidos por esses movimentos sociais, né? E produzir. Por que é que eles fazem isso? Fazem isso para poder pressionar o governo para fazer a reforma agrária. Aqui eu trouxe aqui, nesse último canto aqui, um histórico desde quando começou a política de reforma agrária. Né? Lá no governo Fernando Henrique Cardoso, veio crescendo, houve um grande crescimento no governo FHC, chega no segundo mandato, começa a cair, entra Lula no poder, há um grande crescimento de fazer essa política, né, de cumprir essa política da reforma agrária, chega no segundo mandato também, começa a cair e daí até então é só ladeira abaixo, até chegar no ponto desse ano, né, que aqui, ó, que o presidente do INCRA, né, já no governo atual, né, disse que o órgão não criará nenhum assentamento nem desapropriará nenhuma terras improdutivas, tá? E aqui é o mapa, tá bom, gente? O mapa de onde é que tem ocupações, onde é que são criados esses assentamentos. A ideia é, o movimento social ocupa, reivindica, pressiona, protesta. Quando o governo aceita, o governo desapropria, paga para o dono e cria um assentamento. Chama assentamento de reforma agrária. Olha como o mapa do Brasil é todo pintado aqui. Ó. Ou seja, está presente os movimentos sociais do campo estão presentes em praticamente todo o Brasil. Tá? Tem muita polêmica. Quantas polêmicas eu peço que vocês procurem por conta própria. Tá? É bom pesquisar várias fontes porque tem muita coisa aí. Né? Tem muita coisa aí na internet. Não sei, deixe nos comentários aí, ou então nas nossas aulas a gente pode debater se isso é justo, se isso realmente é legal, se o que, é que vocês acham da pessoa estar ali invadindo a propriedade que não é sua, né? Houveram uma vez uma denúncia do Fantástico aí, que teve um tratamento que tinha gente que vendia terras, né? Vamos ver isso aí, porque às vezes pode ser isso mesmo, então pode ser às vezes uma exceção que a galera toma como regra. É bom a gente estar sempre observando aí várias fontes, beleza? Mas sem julgamentos, aqui é só a razão, né? A razão que explica a existência desses movimentos sociais. Vamos para a próxima. Aí, gente, juntamente com essa situação toda, o que é que está em disputa na sociedade? Existe a disputa dos movimentos sociais contra o latifúndio, existe a disputa dos poceiros do grileiro contra os grileiros, e existe também uma disputa de duas formas de se produzir, né? De se produzir agricultura, de se produzir pecuária. Né? Aqui eu destaco aqui, ó, de um lado o modelo agroecológico, a agroecologia, mais relacionada à agricultura camponesa, e o agronegócio, tá? São duas formas aqui, eu botei aqui bem resumido, características distintas, tá? O nome já diz, agroecologia é uma agricultura que valoriza os processos ecológicos, a valorização da natureza, a diversificação dos produtos, né? É feito por pequenas propriedades, portanto, tem mais mão de obra ocupada, é produzido para vender no mercado interno, são produtos orgânicos, né? Que são produtos sem venenos,
utiliza muitas das vezes sementes nativas, né? Aqui, ó, a agricultura familiar, por exemplo, essa agricultura mais ecológica, agroecológica, essa agricultura familiar, que é a agricultura camponesa, né, ela corresponde a cerca de 70% de todos os alimentos que chegam na nossa mesa. Né? Por exemplo, 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 36% do café, 34% do arroz. Né? Ou seja, que mostra como que as pequenas propriedades, apesar de serem de terem menos área no Brasil, de terem inclusive menos crédito, né? Se a gente comparar aqui com o grande, ó, com o agronegócio, a pequena propriedade dos camponeses, eles têm 14% de crédito, né, de financiamento público. Né? Apesar de terem menos créditos, menos terras, né? Acompanha aqui esse gráfico, né? De um lado, eu estou falando aqui primeiro da agricultura camponesa, que é essa agricultura familiar, de pequena propriedade, diversificada, né? Mais harmônica com a natureza. E, por outro lado, o agronegócio, que é a grande propriedade. Então, compare aqui, ó, né? Em termos de crédito, de terras, da produção, de dinheiro, a produção de comida e a quantidade de mão de obra que ocupa. Né? São dois modelos de sociedade. Você tem, então, essa agricultura familiar e tem o agronegócio. O que é o agronegócio? É o que a gente mais vê aí nas propagandas, financiando, né? Financiando, são grandes empresas, tá? São grandes conglomerados, grandes grupos de empresas que produzem através da monocultura. O nome já diz, mono é um, né? Monocultura, uma única cultura só. Grandes áreas de soja, grandes áreas de algodão, grandes áreas de milho, né? Que utilizam muito dinheiro, tá? Inclusive muitos insumos, muita mecanização, muita biotecnologia, transgênicos, né? Utiliza agrotóxicos, que são venenos, pesticidas, fungicidas, herbicidas, né? Produz principalmente para quê? Para exportação. Né? São grandes propriedades. O agronegócio costuma dizer que é o que segura o PIB brasileiro. E é realmente assim, 23% de toda a riqueza produzida pelo Brasil vem do setor agrícola. Né? São as commodities. Ó, mais uma palavra que estava aí no glossário. O que são commodities? São mercadorias que são vendidas da sua forma bruta, crua. Soja, milho, algodão. O Brasil é um dos países campeões em quase tudo. É uma geração de riqueza muito significativa, muito grande. O Brasil é um dos maiores países do agronegócio do mundo. Uma superpotência mundial. Por exemplo, é o maior exportador de carne bovina, carne de boi, de vaca, o quarto maior de porcos, o primeiro em feijão, né? O primeiro exportador de frango, primeiro de laranja, segundo lugar no milho, né? Disputa ali muito grande com a soja também, com a Argentina e com os Estados Unidos, está praticamente no mesmo patamar. E o que mostra aqui no gráfico como que vem ano a ano batendo recordes. Batendo recordes, batendo recordes, batendo recordes. Em termos de geração de dinheiro, né, o agronegócio é uma grande potência. Né? Mas aí a gente compara, né? Utiliza mais crédito do que a agricultura familiar, 76% das terras, né? Enquanto que a produção familiar menor é 24% das terras. Produz mais, obviamente, né? Tem 60% de produção do que a agricultura familiar, mas entretanto, em termos de comida mesmo, produz bem menos. A grande parte do que o agronegócio produz é algodão, ninguém come, cana-de-açúcar para poder fazer biodiesel, etanol, soja, sorgo, milho para ração de animal, né? Sendo que boa parte desses animais é para exportação, principalmente para a China, tá? A gente utiliza grandes áreas do Brasil para principalmente exportar para a China, né? E outros países também, União Europeia e Estados Unidos, e ocupa muito menos mão de obra. Então, são esses dois modelos que estão aí em disputa na sociedade. Sobre a parte da agroecologia, eu até criei uma ACC, que é optativa. Quem quiser participar, algumas pessoas se inscreveram. Em breve a gente vai estar começando. É um curso para falar um pouco melhor sobre isso e algumas práticas. Né? Sobre o agronegócio, a gente vai focar um pouco mais aqui, porque diz muito respeito à geografia agrária do Brasil.
Como é que funciona o agronegócio? O agronegócio funciona como um complexo agroindustrial. Agro, de agricultura, né? Agricultura e pecuária, e indústria. É a mistura da agricultura com indústria. Por quê? Porque é uma grande cadeia, ó, envolve finanças, investimento, informação, maquinaria, semente, pesticida, terra, fertilizantes, água, produção, aí vende, aí processa o alimento, produz óleo, né? E já produz industrializado, embalagem, grande produção de escala, exportação. Ou seja, é uma grande rede, um grande complexo agroindustrial. São grandes empresas, grandes corporações, né? E essas empresas muitas das vezes são fundidas, né? São fusões, uma empresa compra a outra e vai crescendo muito maior. Como é que o agronegócio se baseia? O agronegócio ele teve um grande crescimento no Brasil ao longo dos anos por causa do que a gente chama de Revolução Verde, né? O que é essa Revolução Verde? Revolução Verde, quando vocês ouvirem essa palavra, não é tão verde assim não, tá? Foram mudanças nos processos produtivos relacionados justamente à participação, maior participação da indústria na agricultura. A Revolução Verde é a presença da biotecnologia, da ciência, da maquinaria, da indústria na agricultura. Olha aqui em cima aqui, ó. O que é que significa a Revolução Verde? Aumento de pesquisa no campo, pesquisa de melhoramento genético, melhoramento de espécies, mutação de sementes, sementes mais adaptadas, sementes mais fortes, né, que são os transgênicos. Né? A Revolução Verde significou também menor ocupação da mão de obra, porque é um investimento maior em tecnologia, em máquinas, em veterinários, em engenheiros agrícolas, para o quê? Para elevar a produtividade, né? Utiliza a indústria, serviços industriais, para poder ter também mais máquinas, mais competitividade, maior produtividade. Por isso que vem batendo recordes de receitas ano após ano. Né? Exige uma mão de obra qualificada. Né? Ao invés de ter 100, 200 cortadores de cana ali, é um operador de uma máquina, de um trator ultramoderno, para poder colher os hectares de cana. Essa é uma mudança que teve e no Brasil começou ali na década de 70, mas hoje, já nos anos 2000, 2010, atinge sua forma mais elevada e só cresce. Né? Vocês verem aqui, ó, esse gráfico aqui do lado, é o crescimento do consumo de fertilizante, fertilizante químico, né? Nitrato, fósforo, potássio, químico. Olha como crescia de 1950 para cá, ó, e só cresce. As grandes empresas, como por exemplo a Bayer é a mesma empresa que produz veneno, também é a mesma empresa de remédios, né? Vocês podem ver que é a mesma empresa. Vocês devem conhecer Bayer, produz aspirina, enfim. É uma das maiores produtoras de agrotóxicos e de defensivos agrícolas, que eles chamam de defensivos. Né? A Bayer já comprou a Monsanto, então se tornou a maior, assim, a transnacional, um monopólio da produção de agrotóxicos e de sementes. Boa parte das sementes que a gente conhece hoje no mercado são sementes transgênicas. Muito veneno também é utilizado. O Brasil é o maior consumidor de veneno. Né? Nós, todos os dias, quando almoçamos, comemos uma quantidade absurda de venenos. Inclusive, venenos, ó, são 2.149 venenos registrados no país, aqui do lado, no gráfico aqui. 715 dos venenos utilizados na lavoura são classificados como extremamente tóxicos e 309 como altamente tóxicos. Alguns agrotóxicos, venenos, que são proibidos na maioria dos países, aqui no Brasil é permitido. E no gráfico da pontinha aqui a gente vê, ó, que quanto mais tem o crescimento da quantidade de terras no Brasil pelo agronegócio, há também um aumento ainda maior da comercialização de agrotóxico por hectare. E aí a gente vê aqui embaixo, ó, um aumento de casos de intoxicação a cada 100 mil habitantes. Quando chega a ter intoxicação, é um caso mais extremo, um caso mais direto assim, de a gente observar. Fora coisas que a gente não percebe de imediato.
Vocês têm percebido como o número de câncer tem aumentado no nosso país, no mundo? Né? As coisas não são à toa, né? É importante que a gente observe. E aí eu sugiro um documentário que tem no YouTube chamado O Veneno Está na Mesa. Tá? O Veneno Está na Mesa, para explicar um pouco desse funcionamento. Mas isso tudo que a gente falou é a forma como funciona o que? O agronegócio, que se baseia nesses princípios da Revolução Verde. Muito agrotóxico, muito fertilizante químico, muita maquinaria, muita pesquisa, muita produtividade. Beleza? O agro não é tão pop assim. Tá? Ao contrário do que é divulgado, não é responsável pela maior geração de empregos. Né? Aí tem um dado muito interessante aqui da Agência Brasil, né? Que é uma agência de jornalismo. Ó. Dos 17 milhões de brasileiros empregados no campo, 87% trabalham em pequenas propriedades. Né? O agro não emprega ninguém. Né? Também falei disso aqui, né? Que o Brasil também lidera o ranking mundial do consumo de agrotóxicos. E além disso, né, uma forma que mostra que esse agronegócio não é tão pop assim, não é tão tech, não é tão legal, não é tão cool assim, é que, olha, eu fiz uma pesquisa rápida de notícias, olha a situação. 50 empresas do agronegócio, observe, 50 empresas do agronegócio devem 200 bilhões à União, ao Estado brasileiro. A cada 3 empresas que devem ao governo brasileiro, uma pertence ao agronegócio. E aí, ó, a dívida de 1.000 empresas dessa do agronegócio, se fosse paga essa dívida, cobriria, por exemplo, o auxílio emergencial, lá quando estava lá de R$ 600 por 14 meses, por exemplo. Né? No entanto, essas dívidas elas são sucessivamente ao longo dos anos, ao longo inclusive dos governos, vão sendo perdoadas porque a bancada ruralista exerce uma pressão no poder realmente muito grande. Até as notícias mais recentes que a gente tem aqui que os ruralistas não pararam de se articular para ter um perdão bilionário. Né? Então, o gabinete executivo do governo, o governo Bolsonaro, já mandou, inclusive, uma petição, um projeto de lei para o Congresso para ter o perdão de cerca de 17 bilhões de reais de dívidas. Né? Alguém já ficou endividado aqui? Será que o governo perdoa vocês? Enfim, mapas, tá? Geografia, a gente trabalha com mapas para a gente entender onde é que está esse agronegócio no Brasil. Começa lá com a ponta, né? Trazendo o carro-chefe do Brasil. Cana-de-açúcar, milho e soja. Faltou algodão. Mas cana-de-açúcar, milho e soja é bem significativo. Aí aqui no cantinho a gente vê aqui esses gráficos de pizza, porque mostra a proporção. Quanto maior a bolinha, maior o volume de produção, né? Em termos de área. Aí a gente vê, ó, em verde aqui nesse mapa, em verde aqui é soja, em azul o milho e em vermelho a cana-de-açúcar. Tem ali muita cana-de-açúcar aqui no litoral do Nordeste e muita cana-de-açúcar em São Paulo. Aqui realmente o interior de São Paulo é o foco, né, o pico da cana-de-açúcar. E a soja é o principal produto de exportação do Brasil. A soja está em grande parte do território brasileiro. Olha aqui nesse mapa, esse outro aqui, né? Esse menorzinho aqui da ponta. Ó. Em vermelho aqui, ó, é o território da soja. Praticamente todo o centro-oeste brasileiro. Nos últimos 30 anos, 70% do cerrado, que é a vegetação do centro-oeste brasileiro, foi desmatada para a chegada dessas fazendas de soja. Soja que vem acompanhado também de feijão, de milho, de algodão, né? Mas a soja é o carro-chefe, inclusive porque está com o preço lá em cima, então é um grande negócio para quem produz muita quantidade de soja. Né? Soja que muitas das vezes é para poder fornecer ração para animais. Né? A gente já falou disso. E aqui a evolução do rebanho bovino, você está vendo essas bolinhas mudarem, ó. Aí, ó, 90, década de 90, olha como está crescendo, olha. Olha como está aumentando o que? O rebanho bovino. Vai virar aqui para 90 de novo, ó. Observe. 90. Começando ali no sudeste, centro-oeste. Aí vai crescendo, vai expandindo para em que direção?
vai expandindo em relação à região norte, onde está a Amazônia. Não é à toa que, ano após ano, e inclusive o ano de 2020, foi o ano que bateu o recorde de desmatamento da Amazônia. É por toda essa expansão da soja, do agronegócio, da pecuária bovina. Então, essa é uma grande característica do agronegócio brasileiro, concentrado principalmente no centro-oeste, sul, sudeste e centro-oeste, mas avançando principalmente em relação à região norte. Esse avanço, que eu estou me referindo, é o que a gente chama de avanço da fronteira agrícola. Estava no glossário, algumas pessoas tiveram dificuldade. Né? O que é essa fronteira agrícola? Representa a área de expansão. É onde tem para crescer terras. Né? E cresce sobre as áreas do meio natural, sobre florestas, sobre matas, sobre vegetação nativa. Né? Então, quando a gente fala que a fronteira agrícola está avançando, esses grandes produções, esses grandes empreendimentos estão desmatando mais para crescer a produção no Brasil. Olha aqui a soja, ó. Em 1973, ó, a soja estava mais concentrada aqui em cima, né? Concentrada na região sul. Em 90 já expandiu ali para o centro-oeste. Em 2000 já estava bem forte aqui, começando a entrar na região norte. Em 2014, já recentemente, já está muito presente ali no limite da floresta amazônica, no Mato Grosso, no sul do Pará. Hoje em dia, isso aqui inclusive foi questão de prova de Enem, umas 2 vezes. Hoje em dia, a principal região do Brasil onde essa agropecuária, esse agronegócio está expandindo, a região do Brasil onde a fronteira agrícola está mais expansiva, são 4 estados brasileiros. Essa região aqui de vermelho, aqui de cima, ó, o Mapitoba. Tem gente que não gosta de chamar de Mapitoba, né? Então vamos chamar de Matopiba. Dá no mesmo. Por quê? Porque é a sigla para 4 estados. Ma de Maranhão, Pi de Piauí, To de Tocantins e Ba de Bahia. É o oeste da Bahia, o oeste sul do Piauí, o sul do Maranhão e o norte do Piauí. Essa região que está mais ou menos aqui nesse mapa, ó, essa é a região que eles teoricamente livre. Livre não, né? Tem muitos indígenas, muitos poceiros, muitas comunidades quilombolas, mas é a região favorável, com relevo basicamente plano, né? Favorável para o desenvolvimento do agronegócio. A questão da seca, isso é algo que se resolve. Se não chove, grande irrigação, utilizando pivô, né? Muita utilização de água, basta irrigar, colocar fertilizantes químicos, veneno, agrotóxicos, e a produção se estabelece. Então, importante, fronteira agrícola está avançando em que direção? Em direção à região norte. Olha aqui onde mostra, ó, aqui de verdinho é onde está consolidado, já está estabelecido. Só que a galera sempre quer mais, então vai expandir para onde? Para onde está a floresta amazônica, mas principalmente aqui, ó, de amarelo, que é a chamada nova fronteira agrícola, que é o Matopiba. E aqui um resumo, tá? É um mapa bem confuso, eu confesso, mas é um mapa muito rico. Mais uma vez eu digo, vou deixar o slide disponível para vocês darem uma estudada, é muito importante. Aqui é uma grande síntese do Brasil agrário, tá bom? Eu vou deixar isso aqui e na nossa aula presencial a gente trabalha melhor isso aqui, porque isso aqui é muito rico, muito útil. Um mapa mentalzinho simples da diversidade do campo, tá? Isso aqui também eu vou deixar mais para vocês lerem com mais calma. A gente falamos do poceiros, eu tinha colocado no glossário de vocês o termo arrendamento, né? Porque além da posse da propriedade, tem pessoas que não é dono de terra, mas trabalham na terra dos outros. É tipo um aluguel. Faz o que? O arrendamento. Tem pessoas que são proprietários, mas não produzem nada, são improdutivos, mas alugam a terra. Né? Isso são os arrendatários. E tem também os parceiros. Parceiros, gente que trabalha na terra do outro e divide a produção, faz um contrato de meia. Como é que é a meia? A pessoa é dono da terra, não faz nada, só é dono. A outra pessoa vai, trabalha, planta, colhe, vende, e metade da produção é sua, que trabalhou e fez o processo, e metade é do dono. Né? Isso acontece muito também a parceria. Né? E além disso,
trabalhadores assalariados, né? Muitos tipos de trabalhadores que trabalham principalmente no agronegócio, né? Dentre esses trabalhadores, isso aqui eu quero deixar claro, estamos acabando já, existe uma marca muito triste no Brasil, que é a grande presença de trabalho escravo. Tá? Não o trabalho escravo antigo, né, lá dos povos africanos, acorrentados, aquela coisa toda. Até porque isso não é mais permitido. Mas a gente chama de trabalho análogo. Análogo significa parecido, semelhante à escravidão. O que é que significa isso? Ó? Quando alguma dessas situações aparecem, por exemplo, submeter o trabalhador, o peão, a trabalho forçado, submeter o trabalhador a uma jornada exaustiva. Tem gente que trabalha 16 horas por dia na roça, né? Sujeitar o trabalhador a condições degradantes. Condições degradantes, gente, é não ter água para beber, é não ter uma instalação digna de dormir, né? Restringir a locomoção. Isso aqui é muito, muito fato no Brasil, principalmente em grandes propriedades muito isoladas. A galera retém o documento da pessoa, né? A pessoa pouco recebe o salário, quando recebe é um salário de mixaria, e às vezes, quando recebe o salário a pessoa está tão comprometida com dívidas que a própria dívida que ele contraiu na empresa, na fazenda que ele trabalha, é maior do que o próprio salário. O que é que a pessoa fica? Fica preso, fica retido. Vocês entendem? A mistura dessas situações é o que a gente caracteriza como trabalho análogo à escravidão. Isso é crime, tá bom? Isso é crime, só que é difícil de pegar porque só vê em flagrante, né? Os casos que já apareceram são casos a ponta do iceberg. A maioria deles aqui do lado, ó, a maioria do trabalho escravo está em atividade de desmatamento e pecuária. Reflorestamento, carvão, ó, as carvoarias, a galera trabalha dentro desses fornos aqui, mais de 60 graus, lavouras. Então, a grande maioria do trabalho escravo que existe no Brasil é no meio rural. Claro que tem muitos casos urbanos, a gente viu até uma reportagem no Fantástico, vocês viram, né? Da mulher que era empregada doméstica e tal. Tem muito isso também. Bolivianos que trabalham ali em costura, corte, costura, com confecção. Mas a grande maioria do trabalho análogo ao escravo é o trabalhador que é assalariado, só que realiza trabalho forçado, jornada exaustiva, tem condições precárias de trabalho e a dívida que é contraída deixa o cara preso, atado. Então, a mistura dessas situações caracterizam esse fato que é muito triste no Brasil, que é ainda a presença do trabalho escravo, né? E aqui o mapa do trabalho escravo, que também combina, ó, ele se correlaciona com o mapa da expansão da fronteira agrícola. É justamente nessas áreas aqui, olha esse ponto aqui, ó, sul do Pará, Tocantins, Maranhão, ó, Mato Piba, ali, Mato Grosso. Essa área aqui é a área de desmatamento, é onde está mais esses casos de trabalhadores escravos. É na hora que o agronegócio está crescendo, está se estabelecendo. É nessa circunstância que são a maioria dos casos em que há flagrantes de trabalho escravo. Tá? Então, é mais uma das faces do Brasil agrário. Existem muitas outras questões. Na nossa aula presencial, não. Eu estou querendo encontrar com vocês. Não, ainda não. No nosso encontro síncrono, no Google Meet, a gente vai aprofundar um pouco mais essas questões e tirar dúvidas. Anotem, tá? Esse material, perdão pela minha embolação, pelos slides, mas é um conteúdo que é muito rico e a gente não acha, às vezes, em muito lugar. Modéstia à parte. Muito obrigado.